Olá, sexto ano A. Vamos para a nossa aula de número 3 de redação. Segundo bimestre, volume 2, página 58, capítulo 7. É um convite muito especial para vocês. Nós vamos falar de poesia, né? O tema da nossa aula é poema, palavras e encantamento. É um assunto muito gostoso. Eu amo poesia, amo literatura. Apesar de que não sou boa para escrever poema, mas é algo que eu amo muito, é poesia, né? E nós vamos aqui para uma imagem que é um flautista. Essa imagem está na apostila de vocês. E um músico, né? E mais adiante nós vamos ter aqui o poema Os Músicos de Rosiana Murray. Uma escritora infantil. Eu amo os textos dela. Então vamos fazer a leitura. Observe a estrutura do poema, ok? Observe aí que você tem espacinhos entre uma estrofe e outra. E vamos lá, a leitura. Na casa dos músicos, as paredes são sonoras. No teto moram acordes e nos vãos sustenidos se escondem. Os pensamentos dos músicos não são como os pensamentos comuns, moram em outras altíssimas esferas. Para nós, os outros, eles constroem algodoados caminhos de sonhos, para que nossa vida fique mais leve, fique mais bela. Nesse poema, nós vamos ver que tem musicalidade, que é um dos elementos do poema, mas ele não tem rima. Nós vamos observar também que esse poema ele possui 4 estrofes. 1, 2, 3, 4. 4 estrofes. Em cada estrofe tem um número de verso. Na primeira estrofe, nós temos 4 versos. Nas demais estrofes, nós temos 3 versos. Na segunda, terceira e a quarta. Mas, professora, na última eu só vejo 2 versos. É porque o último verso, que é Fique Mais Bela, era para estar embaixo, mas está do lado do outro. Mas é um outro verso também. Então, vamos lá. O que é verso? É cada linha do poema. Qual é o primeiro verso dessa poesia? Na casa dos músicos. Qual é o último verso dessa poesia? Fique mais bela. Qual é o segundo verso dessa poesia? As paredes são sonoras. Então, nós vamos observar que verso é cada linha escrita. E estrofe é o conjunto desses versos. Ok? Então, qual é o último verso da primeira estrofe? E nos vãos sustenidos se escondem. Qual é o primeiro verso da terceira estrofe? Para nós, os outros. Então, observe que verso é cada linha do poema. Cada linha escrita é o verso. E a estrofe é conjunto desses versos, o conjunto dessas linhas. E entre uma estrofe e outra tem um espacinho, que é para distinguir uma estrofe da outra, ok? A estrutura do poema. O poema é um gênero textual reconhecido pela sua forma. A estrutura dele é em versos, que é cada uma das linhas do poema, como eu já falei, e elas são distribuídas em estrofes, que são as estrofes, o agrupamento de versos, ok? Então, essa é a estrutura do poema. Qual é a estrutura do poema? Ele é escrito em versos. O que é verso? Cada linha do poema. E o que é estrofe? É o agrupamento de versos. Geralmente, nos poemas, a linguagem é trabalhada artisticamente para criar significados inesperados. A essa linguagem dá-se o nome de linguagem poética. Então, na poesia e na música, existe assim uma certa liberação com relação à questão da concordância, a questão da estrutura. Por quê? Porque é de acordo com a intenção. Exatamente para criar esse significado inesperado para o leitor. É para surpreender o leitor de certa forma. Muitas vezes, não é uma via de regra, né?
há presença de rima. No poema que nós acabamos de ler, Os Músicos, de Rosana Murray, vocês observaram que não tem rima, mas tem musicalidade. O que é a rima? É o som parecido, ou seja, a coincidência de som no final dos versos. Amor e dor, por exemplo, são palavras que rimam, né? Por quê? Porque o som dessas duas palavras, amor e dor, são parecidos, o som final dessas duas palavras. Então, elas rimam entre si. E de ritmo, que é marcado pela alternância de sílabas fortes e fracas, ou pela repetição de palavras ou grupo de palavras, conferindo musicalidade ao poema. Então, lá no poema que a gente lê, eu vou mostrar aqui para vocês novamente, que mesmo não tendo rima, que músicos não rimam com sonoras, nem com acordes, nem com escondem. Seriam nessas palavras. Músicos aqui na segunda estrofe não combinam ou não rima com comuns e nem com esferas. E a mesma coisa nós vamos ver nos demais poemas, tá? Nos demais versos, perdão. E aí nós vamos ver aqui, onde que está a musicalidade? Ó, vamos lá para a segunda estrofe. Os pensamentos dos músicos não são como os pensamentos comuns. Então, essa repetição aqui da palavra pensamento criou uma sonoridade que é para tornar mais suave para os nossos ouvidos, para criar um certo ritmo na gente, ok? E aí, para manifestar seus conceitos, seus pensamentos, seus sentimentos e emoções, ele cria uma voz, um eu que fala no poema. Essa voz é denominada de eu lírico ou eu poético e não pode ser confundida com a voz do autor. O que ocorre é que o autor assume diferentes vozes, criando, portanto, vários eus por meio dos quais expressa desejos pessoais, dramas e forma de ver e entender o mundo. Então, o que é isso, professora? Nos textos em prosa, ou seja, os textos escritos em parágrafos, nós temos um narrador. Não é isso? Nós temos um narrador. Aqui na poesia, nós não temos um narrador. O autor, ele cria um eu poético, um eu lírico, ele cria uma espécie de personagem, digamos assim. Ele cria um personagem que vai falar dentro desse poema. Não é quando você lê um poema, não é o autor que está dizendo das suas emoções. Ele pode até estar sensibilizado naquele momento que ele escreveu o poema por alguma coisa, mas não é ele que está falando. Ele criou um personagem para estar externando os seus sentimentos, os seus desejos, as suas emoções ali. Ele criou um eu lírico. E esse eu lírico pode ser mulher ou pode ser homem. Então, por isso que não pode ser confundido com o autor, porque tanto a poetisa quanto o poeta podem escrever no sexo oposto, ok? O poeta, ele pode escrever com o eu lírico feminino e a poetisa pode escrever com o eu lírico masculino sem problema nenhum, tá bom? Então, por isso que disse que o poeta, o autor, ele escreve, ele cria várias vozes, ele cria vários eus. E nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.